Olá, tudo bem? Essa aula de hoje está excepcional. Os 4 passos para desconstruir a dor no ombro. Está muito boa porque eu juntei anatomia, biomecânica, os conceitos de neurociência aplicados à dor, educação e dor, e, é claro, trazendo a filosofia e os princípios do método Pilates, para a gente poder fazer uma reabilitação diferencial nesse caso de dor no ombro, que eu vou abordar aqui a síndrome do impacto, que é o tipo de lesão mais comum que causa dor no ombro. Por isso a gente começa falando da anatomia do ombro, essa estrutura importante que é o acrômio, que é a estrutura que vem lá por trás da escápula, e aqui a cabeça do húmero, e essa distância, esse espaço entre um e outro deve medir em média 7 milímetros para ter um movimento natural, livre de impacto e de atritos mecânicos. Porque debaixo desse teto subacromial, esse espaço subacromial, passam estruturas importantes como o músculo supraespinhal, aqui essa faixa vermelha, e o seu tendão aqui. A bursa subacromial também está debaixo desse espaço. Isso na visão anterior. Aqui na visão posterior nós temos toda essa faixa vermelha, que é o músculo infraespinhal, e as suas fibras mais superiores aqui, suas fibras tendíneas também vão passar por debaixo do espaço subacromial. O músculo serrátil é ele que faz a coaptação, a estabilização da escápula sobre o gradil costal. Ele vai ser muito importante para estabilizar a escápula e, consequentemente, a articulação do ombro durante os movimentos. E aqui, falando da biomecânica, quando a gente faz a elevação do braço, se o músculo serrátil anterior, aqui nessa direção aqui, se ele não estiver fazendo o seu trabalho corretamente de estabilizar a escápula, vai haver mais atrito, possivelmente, porque a escápula está instável e ela não vai estar bem aderida ao gradil costal, podendo gerar um impacto e um atrito na parte superior lá da escápula. E a gente pode ter a discinese escapular, que são tipos de disfunções da escápula durante o movimento, devido a uma fraqueza desse músculo serrátil anterior. Os tipos de discinese são 3 tipos. O tipo 1 você verá somente a borda inferior medial da escápula se destacando. No tipo 2 vai até a metade da escápula aqui se destacando do gradil costal. E o tipo 3 você vai perceber a escápula como um todo sendo mais destacada do gradil costal, tendo essa visão aqui que ela fica em destaque realmente. É o que a gente consegue perceber em um teste físico como uma fraqueza do músculo serrátil anterior. E essa escápula, esse ombro vai ficar mais instável. O músculo trapézio inferior é muito importante para o ritmo escápulo-humeral, porque ele tem suas fibras saindo das vértebras torácicas, dos processos espinhosos da torácica, em direção aqui à espinha da escápula, só que no terço medial. E por estar inserido aqui nesse terço medial, ela vai tracionar para baixo aqui, e ao mesmo tempo fazer com que a escápula faça essa rotação para cima. Quando eu faço a elevação do braço, o músculo trapézio inferior ele está aqui nessa margem medial da escápula, tracionando para baixo, para fazer com que, junto com o trapézio superior, que está puxando para cima, faça como se fosse um volante. Então o trapézio superior puxa por cima e o trapézio inferior puxa por baixo, fazendo um volante para que a escápula faça essa rotação para cima, porque para conseguir essa elevação toda aqui do húmero,
de 180 graus, que é o máximo, eu preciso que a escápula faça essa rotação. A partir de um certo grau de elevação do braço, se a escápula não acompanha, aí realmente vai gerar uma diminuição desse espaço entre a cabeça do húmero e o acrômio, gerando mais impacto nessas estruturas, gerando mais atrito. Quando a pessoa tem uma hipercifose, há uma tendência em encurtar o músculo peitoral menor, que está aqui no processo coracoide da escápula, vindo para as costelas, a terceira, a quarta e a quinta costela. E esse vetor de força, esse encurtamento que dá tanto do músculo como da fáscia clave peitoral, vai fazer com que puxe essa escápula cá para baixo e para frente, fazendo com que aproxime aqui o espaço subacromial. O acrômio vai se aproximar ainda mais aqui do húmero, e também, se você simular que vai fazer uma elevação do braço numa posição cifótica, se você flexionar sua coluna e você tentar elevar o braço, você vê que o movimento fica mais restrito pela postura. Se eu tenho uma postura mais ereta, o movimento flui bem melhor para fazer uma flexão, uma elevação do braço. Agora eu trago um caso clínico para a gente começar a entender como isso vai funcionar na prática e até chegar à parte do tratamento. Paulo, 35 anos, ele é músico e não pratica exercício físico, e ele tem uma postura hipercifótica. E aí, um belo dia, seus amigos o convidam para jogar vôlei, como eles jogavam na adolescência. Ele estava afastado, nunca mais tinha jogado. E aí, de repente, ele vai lá e aceita jogar essa partida. O que acontece com qualquer tipo de esporte e exercício em relação a lesões é quando a gente faz algo assim brusco, sem estar preparado ou condicionado, e faz um treinamento mais prolongado. Ele jogou aí 3 horas sem parar, sem estar condicionado, sem estar praticando exercício físico. Isso é um padrão assim de geral para os esportes, que você deve começar gradualmente e estando condicionado para que não ocorram lesões. Então, ao fim do dia, ele sentiu dor no ombro, e o que aconteceu foi aquele atrito que a gente acabou de falar, aquele atrito das estruturas do supraespinhal ou da bursa, e aí vai acontecer um processo inflamatório que a gente chama de sensibilização periférica. Sensibilização periférica é quando um tecido danificado, através disso, vai ocorrer pelo sistema nervoso central, enviará citocinas pró-inflamatórias, que é para justamente fazer essa limpeza de algum sangramento que ocorra, micro sangramentos, micro lesões. Então, os mediadores inflamatórios vão começar a agir, essas moléculas aqui, os macrófagos, todos eles. É a sensibilização periférica, que a região vai ficar, como o nome já diz, sensibilizada a algum movimento que venha a mexer com essa região. E no dia seguinte já acontece a sensibilização central, que é a nível de sistema nervoso central, que alguns profissionais ainda acreditam que a sensibilização central só ocorre em casos mais complexos de dor, como na fibromialgia e outras síndromes complexas. Mas, na verdade, apesar de eu colocar aqui no dia seguinte, mas com 6 horas após de uma lesão, já acontece uma sensibilização central. O que é isso? O corno dorsal da medula espinhal, naquela região que está inervando a área, nesse caso aqui do supraespinhal, do infra e da articulação acromioclavicular,
é a raiz C5 e C6. Então, no seu corno dorsal existem os nociceptores, que são aqueles receptores da percepção de ameaça que está ocorrendo no corpo. E a partir daí, esses neurônios nessa região vão ficar mais excitáveis, facilmente excitáveis, porque quanto mais tempo está durando aquele episódio de dor, esse neurônio vai ficando cada vez mais fácil de se excitar e perceber e provocar a dor. Então, existem vários tipos, várias fases de sensibilização central. Quanto menos tempo de dor, vai ser mais fácil também depois de diminuir a dor, de reabilitar e dessensibilizar. Agora, quanto mais tempo isso vai se prolongando, vai ocorrendo outros tipos de adaptações nos neurônios, que vai ser mais complexo, mais difícil, mas ainda assim é reversível. Então, Paulo, 2 semanas depois de sentir aquela dor no ombro, ele resolveu ir ao médico, que lhe passou exames de imagem, passou a fisioterapia. O exame deu lá uma inflamação, uma tendinite do supraespinhal, e aí ele passou 10 sessões de fisioterapia e recomendou Paulo que evitasse elevar o braço, atividades no seu dia a dia que ele precisasse levantar o braço. E Paulo fez tudo certinho, foi lá na fisioterapia, fez as 10 sessões, foi aquela fisioterapia mais passiva, não utilizou muitos exercícios, foi muito mais passivo do que ativo. E o ultrassom, como a gente está vendo aqui na imagem, terapêutico, ele tem essa função de acelerar o processo de inflamação, né? E aí Paulo ficou bem. Ele ficou bem, depois os amigos convidaram ele de novo para jogar vôlei, e aí ele, como estava sentindo confiante, sem dor, ele foi lá e jogou, e todo o processo aconteceu de novo. Ele sentiu dor novamente, teve a fase da sensibilização periférica, a sensibilização central, e agora ainda entrou a questão da cinesiofobia, que ele agora está com medo de fazer o movimento de levar o braço, porque ele lembrou do médico que tinha dito a ele para evitar levantar o braço. Aí, quando ele foi lá, jogou vôlei, e aí se lembrou que teve que levantar o braço e associou tudo aquilo, fez muito sentido para ele. E agora, além da sensibilização periférica e central, ele ainda tem um componente cognitivo, que é o medo do movimento. Daí o nome biopsicossocial. O bio, que é biológico, vai muito além da biomecânica, são esses processos de sensibilização periférica, sensibilização central, são processos biológicos. O psico, que é essa questão cognitiva dele agora ter medo de fazer o movimento. E o social, se ele ficar muito tempo afastado com essa dor, sem conseguir jogar, a sua autoestima vai ficar muito baixa, a sua autoconfiança, ele vai se sentir incapaz e vai ficar afastado do grupo de amizade que ele tem, aquela questão de mais isolamento. Então, tudo isso acontece simultaneamente, ao mesmo tempo. Daí ele foi lá, fez mais 10 sessões de fisioterapia, só que dessa vez ele não ficou bem, porque a gente já sabe que somente recursos passivos eles não resolvem a causa do problema. Aí 4 meses depois do início lá da primeira lesão, ele volta ao médico e ele receita novos exames. Nesses exames aparecem sinais de inflamação, não aparecem sinais de inflamação, já não está mais inflamado, porque já passou tempo suficiente para cicatrizar o tecido, passar essa fase inflamatória. Só tem encontrado nos exames pequenos sinais degenerativos no supraespinhal, porém sem edema, sem inflamação. Só que mesmo assim ele ainda sente dor, o que é muito comum, né? Mesmo tanto tempo depois do episódio, sem ter inflamação, a pessoa ainda sente dor. 6 meses passaram-se e ele continua sem praticar exercício físico.
com medo de levantar o braço e triste por não jogar com os amigos. Então, toda essa questão biopsicossocial envolvida. E aí é o que a gente chama de dor crônica. Na verdade, quando passa de 3 meses, a dor já é considerada crônica. Mas aí alguém falou a ele que seria bom ele fazer o Pilates. Ele já está um pouco assim descrente, né? Meio desacreditado. Mesmo assim, ele vai lá e tenta como uma última opção, a última cartada, e vai ver como é esse tal de Pilates aí. E aí ele vai procurar você, o instrutor de Pilates, que agora tem uma missão de pegar um aluno que já vem com a dor crônica, já vem com medo de fazer movimentos, com medo de voltar suas atividades normalmente, que já passou por outros tratamentos, então ele já tem uma certa resistência também, tá? Uma certa descrença em melhorar, mas ele ainda está ali tentando alguma coisa. Então é o pepino para o instrutor de Pilates saber lidar da melhor forma agora e fazer o seu diferencial. Essa é a hora de você fazer o seu diferencial, com conhecimentos além da biomecânica. Vamos começar. O primeiro passo para essa reabilitação é movimentar sem soar o alarme de dor, que são aqueles nociceptores, né, que estão lá na estrutura, levando essa informação de dano, mesmo que não esteja inflamado, está levando essa informação de dano para o cérebro. Então a biomecânica aqui agora vai nos ajudar, vai estar ao nosso favor, tanto para fortalecer os músculos que estão enfraquecidos, como também para a gente saber o momento que a gente não pode disparar aquele alerta de dor, né? No caso, movimentos de alavanca, de elevação do braço. Então vamos fazer movimentos aqui ainda proximais, a musculatura proximal, que é aqui, como nesse exercício, trabalhando o músculo serrátil anterior, que é a musculatura proximal, que eu não vou fazer grandes alavancas, e ao mesmo tempo estou fortalecendo um músculo importante para a estabilização do ombro, sem provocar a dor dele. Aqui nesse exercício, já em cadeia aberta, mas a gente vai trabalhar aqui a anterodepressão e a posterodepressão da escápula, que é trabalhando nada mais, nada menos do que o músculo, além do grande dorsal, claro que está sendo utilizado aí nesse exercício, mas o músculo também trapézio inferior, porque aqui eu não estou somente baixando o bastão, baixando a mola para cá, na direção da maca, ele está fazendo uma força também para longe, para baixo e ao mesmo tempo para longe, que é fazendo uma depressão da escápula, tá? Levando bem lá na direção caudal, na direção dos pés. A anterodepressão é quando a gente está aqui nesse ângulo, consegue enxergar aqui a seta movimentando, nesse ângulo aqui, antes de passar pela linha do tronco, antes de ser uma extensão completa do braço. É uma anterodepressão da escápula que a gente consegue fazer. E quando você chega lá no final do movimento, passando da linha do tronco, até poderia ir um pouco mais aqui, ele ainda não encostou na maca. Aí você faz a posterodepressão, que é jogando a escápula lá para baixo e para trás ao mesmo tempo. Também músculo proximal e importante nessa biomecânica da escápula que a gente viu lá no início, que é o trapézio inferior. Os músculos do manguito rotador, é claro, sempre bem-vindos na reabilitação do ombro, mas sugiro que trabalhe primeiro esses músculos mais proximais, como serrátil anterior e trapézio inferior, para estabilizar bem a escápula. E aí a gente vem e mexe com o húmero, a rotação do húmero, porque os músculos do manguito rotador, tanto o externo como o interno, eles, além de fazer a rotação, eles fazem uma depressão da cabeça do húmero de poucos milímetros, claro, porque o vetor de força dele é também para baixo. A extensão da coluna, né, é importante trabalhar, já que o Paulo ele é hipercifótico, né? Então vamos trabalhar para a gente ter
uma qualidade de elevação futura melhor, porque ele vai ter uma postura melhor. E aqui também o braço está lá para baixo, não estamos mexendo com o sistema de alarme que vai disparar a dor, tá? Nesse momento inicial. Importante a gente engajar o corpo todo, que é um princípio também do Pilates. Não são os princípios de movimento como precisão, fluidez, mas é princípio básico, tá? Que vem na filosofia do Pilates, que é o engajamento total do corpo. E como é que você fazer um exercício para membros inferiores, aí, um footwork, como é que isso vai ser útil na minha reabilitação de ombro? Engajar o corpo todo, a gente vai trabalhar com a produção de substâncias analgésicas, inibitórias da dor, os opioides, endorfinas, tá? Eu não preciso necessariamente estar mexendo no ombro para eu produzir substâncias analgésicas que vão ser de uma forma sistêmica, né, pelo sistema nervoso central, e daí eu posso até extrapolar o Pilates. Eu posso sugerir que o meu aluno pratique exercícios aeróbicos como caminhada, corrida, e esse é um artigo aqui legal que fala sobre isso, de 2019, um artigo super recente, que é a hipoalgesia induzida pelo exercício, onde ele traz exercícios globais, aeróbicos e de fortalecimento também, como sendo um fator de hipoalgesia, diminuição da dor. Então agora nessa outra fase, na segunda fase, já teve tempo suficiente em algumas sessões para criar um vínculo terapêutico, instrutor-aluno, para a gente daí começar a introduzir conceitos educativos em relação à dor, você passar conhecimento adequado sobre dor, para que ele reduza esse grau de ameaça, né? Esse valor que ele tem de ameaça sobre o ombro dele, mudar as crenças e os medos que ele tem, né? De levantar o braço, diminuir as limitações dele no dia a dia. É uma educação que a gente é só voltar lá para o que a gente já viu, falar para ele que após 3 meses já foi tempo suficiente para aquele músculo, aquele tendão se regenerar, se recuperar da inflamação, tá? Mesmo que tenha algum sinal lá de desgaste, ele não é suficiente para estar gerando aquela dor por si só. Então, como é uma ideia um tanto quanto nova, até para alguns profissionais, muito mais ainda para o aluno, falar que uma lesão nem sempre vai causar dor, por isso que a gente deixa para um segundo momento, quando já tem um vínculo maior e o aluno já confia mais em você, e explicar a ele que aquela dor ela continua acontecendo, ela é real, não é imaginária, porque o que está acontecendo é aquela excitabilidade dos neurônios, tá? O neurônio, quanto mais tempo ele passou recebendo aquela informação da injúria, da lesão, da dor, ele fica mais fácil de se excitar e despolarizar a sua membrana para levar essa informação para o cérebro, com movimentos pequenos, com toques às vezes na região, tá? Mesmo que ele não faça nada tão exaustivo, tão, digamos, lesivo, mas ele sente a dor porque os neurônios daquela região ali, na verdade da medula espinhal, no corno dorsal, lembra? Raízes de C5 e C6 que estão ligadas ao músculo supraespinhal. Então esses neurônios eles já ficam mais fáceis de se excitar e despolarizar a sua membrana para enviar com pequenos movimentos simples, uma mensagem de dor. Então, a gente passando esse conceito de forma simplificada, o mais simples possível para que o aluno consiga entender. A gente não pode falar nada com uma linguagem tão técnica e rebuscada, uma forma simples que ele entenda que realmente o ombro dele não está piorando a sua lesão porque ele está sentindo dor, que o pensamento que vem na cabeça é esse: se a minha dor continua ou até aumenta em alguns dias, é porque essa lesão deve estar piorando cada vez mais.
Então isso já faz com que diminua o nível de ansiedade e de expectativa negativa quanto a essa lesão. O terceiro passo agora é preparar para o desafio. Em um momento mais crítico, se esse aluno está com a cinesiofobia, um medo tão grande do movimento, e ele não consegue fazer realmente a elevação do braço, eu posso pedir num primeiro momento para ele imaginar fazendo aquele esporte, aquele movimento que ele gosta de fazer, né? E aí tá lá o Paulo imaginando que está jogando vôlei, porque o fato de imaginar fazer um movimento, fazer um esporte, faz com que o nosso sistema nervoso central ative realmente aquelas áreas referentes àquele músculo, referentes àquela articulação. Para algumas pessoas com muito medo de sentir dor no movimento, isso já pode ser um desafio, já pode ser uma exposição, só que é uma exposição controlada, tá? E não vai provocar assim aquela dor que faça ele se desanimar com esse processo. Então pode ser esse início pedir somente para ele imaginar o movimento ou o esporte. É uma técnica chamada de imagética. No segundo passo, dentro do terceiro passo, dentro desse terceiro passo, que é preparar para o desafio, após a imaginação, se ele tem muito medo, eu passo para uma estratégia de manipular a gravidade. Observe que nessa posição da criança, né, a postura da criança, o braço está acima da cabeça, que é um movimento temido, só que movimentando de uma outra forma, mais segura, que muitas vezes o aluno que não tem essa noção toda de biomecânica, ele pode nem estar se dando conta que o braço dele está acima da cabeça. É claro que ele está com a mão apoiada no chão, né? Está numa posição confortável, e mesmo que eu não esteja fazendo aquele movimento ativo pelo músculo supraespinhal para fazer essa elevação do braço, mas já é também um passo importante de colocar a articulação naquela posição. E outra opção seria de decúbito dorsal, fazer círculos com os braços. Eu peço para ele começar aqui com os braços ao lado do quadril, né? As mãos ao lado do quadril, vem circulando até chegar lá atrás da cabeça. E sempre vendo o feedback do aluno, se ele se queixar de dor intensa, é só diminuir a amplitude do movimento, tá? Mais uma vez, trazendo o conceito e filosofia do Pilates, engaje o corpo todo, sempre importante. Dessa vez aqui, a biomecânica que vai estar ao nosso favor, porque quando a gente faz essa inclinação da caixa torácica, facilita com que a gente eleve o braço aqui ao lado do corpo. Então vai ser mais fácil fazer esse movimento quando a gente faz a inclinação do tronco também, tá? Como no exercício Mermaid, eu já usei todas essas técnicas com um aluno realmente que tinha a síndrome do impacto. Tinha lesões antigas, muito antigas, mais de 10 anos, mas ele continuava sentindo a dor, e deu muito certo. Conseguimos juntos desconstruir esse valor de ameaça e deixar ele com mais autoconfiança e mais funcionalidade para voltar ao esporte que ele gostava de fazer. Engajando o corpo todo agora usando a linha posterior, aqui a cadeia posterior. Então a elevação do braço ela não vai ser feita de uma forma isolada, vem por toda a cadeia posterior, fazendo a extensão do tronco. Esse assunto é muito bem abordado pelos trilhos anatômicos do Tom Myers, também os pesquisadores lá, o Robert Schleip, né, que fala sobre a fáscia, sobre os trilhos miofaciais. E aí, depois desse terceiro passo de preparar para o desafio, a gente vai desafiar de fato, fazendo o movimento que é temido, né? A elevação do braço. Aqui é um movimento mais ousado, né? A gente pode fazer uma elevação mais simples, com halter,
Pode começar com cargas baixas, e aí você veio preparando ele esse tempo todo para realmente chegar à função, que é o desfecho do que ele precisa vencer desse medo, né, de elevar o braço. E sempre lembre-se do método, seja qual for o meio que você utiliza. Se você seguir realmente a filosofia do método Pilates, do mestre, você vai ter também bons resultados, porque ele trabalhava de uma forma completa. Ele não se prendia somente à biomecânica, tanto é que entre os 3 princípios básicos está a saúde integral, que envolve corpo, mente e espírito. Então, se eu pratico exercícios até fora do Pilates, pratico caminhada, corrida, o vôlei, se eu consigo retornar ao meu esporte favorito, a minha autoconfiança, a minha autoestima vai estar muito melhor, o que faz com que o meu cérebro produza substâncias inibitórias da dor, né, os opioides, as endorfinas. Então a mente está muito envolvida. Por isso que eu acho tão interessante assim essa conexão do método Pilates com o modelo biopsicossocial, porque esse raciocínio do Joseph tem tudo a ver, e a ciência contemporânea só vem reafirmando muita coisa que ele já enxergava naquela época. Engajamento total do corpo também, tudo isso que a gente veio abordando, não se prender somente ao local que está lesionado, inflamado, aquela circulação de uma forma geral, usando as cadeias musculares, usando o exercício global aeróbico para produzir endorfinas, inibindo mais a dor. Então engajar o corpo todo. E a respiração, que também é outro meio de produzir opioides, endorfinas, que já tem estudos comprovando através da meditação que todo esse processo de concentração e de respiração produz substâncias inibitórias da dor pelo nosso sistema nervoso. E é isso aí, busquem sempre a raiz lá do método, e acho que a gente só tem a ganhar quando a gente inclui também esse raciocínio biopsicossocial, né? A neurociência aplicada à dor, para a gente ter um diferencial na nossa reabilitação, não ficar na mesmice de sempre, só aprendendo exercícios. Você pode fazer milhões de exercícios, mas se você não tiver aquele norte, né? Um porquê está fazendo aquilo, e um passo a passo, uma sequência premeditada para chegar ao sucesso do tratamento, então nem sempre você vai ter um sucesso, né, realmente, porque você sem ter essa informação da educação em dor, desconstruir o valor de ameaça. Se eu chego para o aluno e falo como o médico do Paulo lá, do exemplo, falou para ele evitar fazer a elevação do ombro, então aí eu já estou limitando ele, tá? Claro que no primeiro momento pode ser que ele evitando os movimentos para não inflamar mais, né? Mas se eu dou uma informação dessa solta, sem educar, né? Sem dizer que ele vai poder voltar a fazer esse movimento, que ele deve voltar a fazer gradualmente, e não recomendo que ele faça mais esportes e mais exercícios mesmo globais, e se torne mais assim autônomo, né? Mas ele também autor da sua própria melhora, não ficar só esperando aquele momento lá, 2 dias na semana que ele faz o Pilates, 50 minutos, 1 hora de aula. Então a gente tem que dar autonomia para que o nosso aluno ele também seja um autor da sua melhora, não só depender de nós e depender da nossa aula, tá? Mas a gente educar ele para isso. O nosso papel vai ser facilitar isso, não somos nós que fazemos nenhuma mágica, a gente vai facilitar
E se não tiver essa implicação, essa motivação do aluno, então o resultado também não vai ser o melhor possível. Espero que tenha ajudado a vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar, podem curtir aí também para fazer com que o vídeo seja mais visto como mais importante para o YouTube, para que ele envie para mais pessoas interessadas nesse assunto e assim incentivando que a gente sempre esteja postando mais aulas novas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.